de vacina também. Vão tomar a corona. Se vier, eu tomo, não quero saber nem de onde é que seja. Ora, mãe, rapaz, também tô pra... Se eu for aprovada pela Anvisa, eu tomo é tudo, meu amigo. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. Professor, qual é o número dessa aula, hein? Como é? Qual é o número dessa aula? É a 14. 14. Oi, vamos estudar o que hoje? Compostos de coordenação, que são os complexos, tá bom? Tem esses dois nomes. Compostos de coordenação. Homem, o que é isso? Eu estava falando pro Wesley, se você estava escutando, eu não sei. Só tem 17 pessoas assistindo a aula, meu irmão. Tem 53 alunos, bicho. Beleza. Ó, o que é isso? Galera, cara, eles também são conhecidos como complexos. Sim, mas o que que tem eles? Os compostos de coordenação, eles são formados por um metal, certo? Que é um ácido de Lewis. Vocês vão lembrar o que é um ácido de Lewis. Vamos lá para a definição. Eu falei no começo do semestre. São substâncias que podem receber um par de elétrons. Lembram disso? E também ele é formado por um ligante, que vai ser a molécula que vai envolver o metal, que é uma base de Lewis. Qual era a característica da base de Lewis? É uma substância que pode doar um par de elétrons. Lembrem disso. Certo? Onde o ligante cerca o metal, realizando ligações coordenadas. Aí vocês vão lembrar lá do colégio, isso aqui fala mais no ensino médio, o que é que tu tinha quando tu tinha algumas moléculas que tu tinha uma setinha assim, por exemplo, ó. Eu acho que o ácido sulfúrico ele é assim, o SO4. H2SO4. Isso, tá aqui, ó. Você tinha uma ligaçãozinha dessa que a gente falava, é a ligação da ativa. Vocês lembram disso? Isso aqui é uma ligação coordenada. O que é uma ligação coordenada? É quando o par de elétron daqui do oxigênio vai todo para o enxofre. Não é que vai um do enxofre para o oxigênio e um do oxigênio para o enxofre. O oxigênio pega dois pares de elétron dele e joga para o enxofre. Ele faz uma ligação coordenada. Aí o oxigênio que está doando par de elétron é a base de Lewis e o enxofre que está recebendo par de elétron é ácido de Lewis. Deu para entender? Sim ou não, galera? Participem comigo, por favor. Repete aí, por favor. Eu vou repetir, eu quero só que você consiga lembrar disso aqui. Beleza. O que é ligação da ativa? Você tem um par de elétron, esquece a ligação da ativa. Professor, beleza. Ó, ligante é a base de Lewis, metal é ácido de Lewis. O ligante cerca o metal, realizando ligações coordenadas, que é quando você tem uma molécula que passa o par de elétron para outra. Ácido de base de Lewis é aquela do par de elétrons, né? É, galera, é aquele negócio lá. Base de Lewis, doa par de elétron, ácido de Lewis, recebe par de elétron. Sim, por definição, ácido de Lewis é toda substância capaz de receber um par de elétron e base de Lewis é toda substância capaz de doar um par de elétrons. Mas por que o metal é um ácido de Lewis? E quem é esse ligante? Quanto metal, se ele for de transição lá, grupo 13 ao 12, vocês lembram que eles vão ter orbitais D vazios? O que é o metal de transição? Lembra da distribuição eletrônica? O ferro, ele não é até o D6? Não era um S2, 2S2? Lembram disso, pessoal? Sim. Ixi, lembro disso não, ó. Vamos lá, então. Qual a distribuição eletrônica do ferro? Essa aqui. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Tá aqui, ó. O ferro tem orbitais D. Certo? Isso. Agora vamos colocar isso no diagrama de energia. Eu falei para vocês algumas vezes, somente na química geral, eu acho, que esse 1, esse 2, esse 3, esse 4 são camadas. Certo? As camadas que estão no átomo. E cada número maior, você tem uma camada mais energética que a outra. E é nessas camadas que vai entrar os elétrons. Certo? Quem não está lembrando disso, lá no YouTube tem a aula de modelos atômicos que eu dei para esse semestre. Tá lá, bem bonitinho, explicando isso aqui. Aí, parabéns a galera que assistiu bastante, viu? Não é porque é meu canal não, mas é porque eu sei que tem gente que não está assistindo aqui a aula agora, mas está assistindo pelo YouTube. Então, está pelo menos aproveitando alguma coisa. Realmente teve muita gente assistindo aula de analítica. Certo? Bom,
Eu vou pegar aquela distribuição que eu fiz aqui embaixo e vou desenhar um diagrama. Um diagrama que eu tenho energia, certo? Ó, isso aqui é energia, beleza? Quanto mais alto na seta aqui, maior a energia, beleza? Eu tenho aqui os orbitais, ó. Orbital 1s, orbital 2s, orbital 2p, orbital 3s, beleza? Então, o orbital 1s2, ele tem 2 elétrons e está lá embaixo, ó. 1s2, 2 elétrons. Logo acima dele, eu tenho o orbital 2s e 3 orbitais 2p. 6 elétrons aqui, ó. 2 elétrons aqui. Estão me acompanhando? Aí eu tenho o orbital 3s, depois eu tenho um 3p, aí eu tenho o orbital 4s2 e depois o orbital 3d6. É tanto que inverte porque realmente tem uma diferença de energia. Ó. Se você olhar, o orbital 4s2 é um pouquinho menos energético que o 3d6, por isso ele fica antes. Isso que eu falei lá na distribuição eletrônica. O que é que tem mais aqui ainda, galera? Eu tenho aqui em cima, ó, que não tem elétron nenhum, orbitais ainda, que é o 4p0, 5s0 e 4d0. 4p0, 5s0 e 4d0. Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção. Vocês lembram de química orgânica, quando eu falei de hibridização do carbono? Que você tinha o carbono, que o orbital S do carbono se juntava com os orbitais P do carbono e fazia aqueles orbitais sp3? Sim ou não? Vocês lembram disso? Que eu usava aquilo para o carbono poder fazer 4 ligações? Sim. Beleza. O que é que vai acontecer aqui? Como é que o metal... Repara, o metal tinha que receber elétrons aqui, ó. Concorda comigo? Onde tem espaço vazio, esquece esse de cima por enquanto. Ele teria que receber um par de elétrons aqui, não dá para receber. Léo, cada bichinha dessa aqui cabe quantos elétrons? 2. Tem quantos aqui já? Tem como botar mais 2 aqui em cima? Não. Cabe um. Não, porque vai ficar 3. Beleza? Isso é um problema. Então, o que é que acontece? Você tem esses orbitais que estão vazios, 5s, 4p e 4d, e eles vão hibridizar. Como assim? Ó. Vamos jogar a distribuição eletrônica para baixo. Tá vendo esses 3 orbitais aqui em cima? Ó? Eu vou hibridizá-los para que eu tenha orbitais que possam receber par de elétron. Beleza? Ó. O orbital S, e perceba que eles estão com energia próxima. Ó. Esses 3 orbitais aqui têm uma energia muito perto uma da outra, concordam comigo? Isso aqui é energia, tá bom? A diferença de energia é bem pequenininha, ó, de um para o outro. Certo? Então eu consigo hibridizá-los, eu consigo aproximá-los, eu hibridizo. Eu pego um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D. Eu fico com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, o orbital 5S, os orbitais 4P e 2 orbitais D, do 4D. Vocês estão me acompanhando? O que é que vai acontecer aqui, galera? Eu vou ter 6 orbitais híbridos, sp3, d2. 1s, 3p, 2d. Entenderam por que esse nome? sp3, d2? Por que é que eu preciso disso? Para que eu tenha orbitais que possam receber par de elétron. Certo? Aí sim o metal vai ser um ácido de Lewis. Por exemplo, o complexo de ferro, ó. Deixa eu voltar aqui. O ferro, ele tem essa estrutura aqui. O que é que vai acontecer com o cloro? Eu vou jogar 6 cloros podendo ligar com ele. Um cloro aqui, 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 um cloro aqui. Isso, galera, é uma molécula de um complexo. O hexacloroferro. Estão me acompanhando, sim ou não? Entendi. Então o metal vai hibridizar mais ou menos. Qual é o menos, Ismalha? Me ajude aí. Por que você não está acompanhando? Todo opaco. Vamos lá, deixa eu ir mais devagar então. Professor, repete para mim, no caso, essa onde tem um 5S, 4P, onde está marcado aí, ó. Inicia daí. Não entendi essa parte. Aqui? É, pronto. Aí foi até bom, vamos lá. Assim. Quero que você entenda. Eu preciso de orbitais vazios. Vamos lá. O que é um ácido de Lewis?
É um cara que pode receber par de elétrons. Isso ficou claro? Hein? Sim. Eu Ficou. tenho espaço vazio para poder receber elétron aqui, nessa distribuição aqui, ó, que é a do ferro mesmo. Sim. Bruno, Tem tu espaço vazio? tá projetando a tela? Não meu tá aparecendo não, a tela não. Não, pois dá uma reiniciada aí que eu acho que tá aparecendo para todo mundo, Na que eu tô verdade, vendo tá no meu faltando celular. elétron. Tá aparecendo a tua Pô. tela. Eu vou sair de novo e entrar aqui. Puta. Viu? Ó, galera, você tem espaço vazio para um, mas eu tenho que receber quantos? 2. Dá para receber 2 elétrons aqui em algum lugar? Não, não ia ficar muito disso. Não, né? Mas eu tenho aqui em cima, ó, orbitais vazios, que podem receber esses elétrons. Só que para receber esses elétrons, eles precisam estar no mesmo nível de energia. Lembra lá do carbono? Para que eu tenha 6 ligações iguais, eu preciso que as ligações sejam no mesmo nível de energia. Porque se eu ligo 2 elétrons aqui, ó, e elétrons aqui, você concorda comigo que essa ligação seria menos energética do que essa? Já que a ligação ia acontecer em orbitais menos energéticos? Hein? Vocês estão me entendendo? Se isso não é igual, as ligações seriam diferentes, ó. Você está vendo que as alturas são diferentes? Imagine você... Olha que... Imagine se você fosse uma aranha com 6 pernas. Era mais fácil você botar essas 6 pernas em degraus iguais, no chão plano ou no chão desnivelado. É mais fácil você andar de carro numa pista lisa ou numa pista esburacada. Nivelado. Então, para que a ligação química, a coordenação ocorra da melhor maneira possível, eu vou ter uma hibridização desses orbitais, que é o quê? Vão igualar em energia. Para isso, eu pego o S, os 3 orbitais P e 2 orbitais D. Galera, deixa eu só para vocês entenderem um negócio. A natureza é desse jeito aqui. Eu só estou tentando explicar a natureza. Entendeu? Então é uma teoria. Existem outras que eu vou abordar mais na frente, mas é uma teoria. Então eu tenho uma hibridização, onde eu vou ter agora 6 orbitais vazios. Esses 6 orbitais vazios podem receber 6 pares de elétrons. Beleza? O que faz com que o metal seja um ácido de Lewis. Deu para entender agora? Eu estou rodando tanto aqui para dizer que o metal é um ácido de Lewis para vocês, explicando por quê. Certo? O que mais? Entendi. Então, o metal vai hibridizar os orbitais para poder receber os pares de elétrons dos ligantes. Por isso, ele é um ácido de Lewis. Vocês conseguem entender o que o Lockdown está dizendo? Quando vocês veem o que o Lockdown diz, faz sentido? Hein? Que o metal vai hibridizar, juntar aqueles 6 pauzinhos iguais para poder receber os elétrons dos ligantes. Respondam pelo chat, quem não quiser falar. Vocês não estão entendendo? Ou repito, como é o lance? Acho que eu volto do início. Bora lá. Vou resumir para o que eu quero. Você consegue entender que todo esse arranjo aqui que está acontecendo é para que eu chegue aqui em 6 orbitais no mesmo nível de energia? Sim. Não quero que você entenda como é que eu cheguei aqui, não. Quero que você entenda que o metal tem essa estrutura aqui, ó, com 6 orbitais livres, que permite que ele faça 6 ligações. Certo? Por que ele é um ácido de Lewis? Porque ele tem esses 6 orbitais livres e ele pode receber 6 pares de elétron. Qual é a definição de ácido de Lewis? É uma substância que pode receber par de elétron. Beleza? Então, o metal se hibridiza para poder receber pares de elétrons. É isso que eu quero que vocês entendam. Que é o que o Lockdown está dizendo aqui, ó. O metal vai hibridizar, que é formar aqueles 6 orbitais, para poder receber os pares de elétrons do ligante. Beleza? É isso aí. E aí, galera, eu posso seguir? Ou explico de novo, que eu não tenho pressa, não. Cuida. Então, bora.
E os ligantes? Os ligantes são bases de Lewis. Por que eles são bases de Lewis? Porque eles têm os elétrons para doar. Não é ele que vai doar os elétrons para o metal? Então pensa, o metal está recebendo, para o metal receber alguém tem que doar. Quem é que doa? A base de Lewis. Quem é a base de Lewis? É o ligante. Marroia, é isso mesmo. Fora isso, os ligantes têm outras características. Vamos entender um pouquinho o que é esse ligante. O metal está claro, né? Os metais são o quê? São elementos do grupo de transição, aquele dos grupos B, ou do grupo 11, do grupo 2 ao 3 da tabela periódica, que vão ter orbitais D livres. Aqueles são os metais. E quem são os ligantes? São esses caras aqui, ó. Os ligantes são bases de Lewis, ou seja, precisam ter pares de elétrons livres que possam ser doados. Por exemplo, a amônia, tá vendo aqui o par de elétron? Ou o fluoreto, ou a etilenodiamina, 2 pares de elétrons para doar, ou a água, ou o cianeto. Qual é a característica de todos esses elementos, todas essas moléculas? Pares de elétrons livres. Beleza? Outra característica necessária é que eles existam individualmente. Como assim? Essas moléculas precisam existir sozinhas. Elas não dependem do complexo para existir. Como assim, professor? Por exemplo, Na+. Essa molécula, esse íon, ele não existe sozinho. Você nunca vai encontrar na natureza, em nenhuma situação, o íon Na+. Porque ele é extremamente reativo. Mas o fluoreto você encontra. Sozinho. A etilenodiamina é um reagente que você compra na garrafa. A amônia é usada para fazer bomba, ela existe sozinha. Água, vocês bebem. Cianeto é um veneno. Vocês estão entendendo isso? O ligante precisa existir sozinho para ser ligante. Ou seja, nem toda molécula é ligante. Certo? Nem toda molécula que tem par de elétron livre é ligante. Beleza? Como assim? Todas essas moléculas, os ligantes, existem independente de estarem em um complexo ou não. Um tipo, a amônia existe sem ser um complexo. Entendi. Vocês entenderam isso, pessoal? Hein? Por exemplo, iodo. Você toma comprimido de iodo? Sim ou não? Quem está com câncer? Vocês já viram esse tratamento com iodo? Eita, que a galera hoje não está querendo participar de jeito nenhum. Eu vou fazer aula automática mesmo, como eu faço gravando para o YouTube. Porque se for é bem mais rápido, eu termino em 40 minutos. Beleza, vocês que sabem. Então, bora lá. Então, tipo, a amônia existe sem ser um complexo, ok. Que bom. Agora vamos comparar esses dois ligantes aqui. A amônia e a etilenodiamina. Ah, beleza, Ronald. Mas participe, meu filho. Fale pelo chat. Se você não estiver entendendo, fale. Porque senão fica aqui e parece que eu estou falando sozinho para 19 pessoas. É aula, não é palestra não, galera. Certo? O que é que vocês não estão entendendo para a gente poder engrenar aqui uma conversa? Me ajudem aí. Porque essa matéria é completamente nova. Vocês nunca viram antes. Pra mim, tu... Não, acredite, Ismael, se você está dizendo. Beleza, vamos lá. Ó. Deu para entender isso? Que o ligante precisa existir sozinho? Certo? O ligante existe sozinho. É uma molécula que existe. Ele precisa ter essa característica. Não pode ser uma molécula que só exista no complexo. Ele tem que existir fora do complexo. Eu tenho que conseguir tirar ela do complexo e ela continuar valendo, existindo normalmente. Como assim, professor? Pega um exemplo. Então você tira o ligante e ele automaticamente se repõe ao mesmo tempo. Quanto mais tirar, não, mais ele existe repõe, fora. Assim? Ele existe fora. Por exemplo, existe o complexo ferro-água, H2O. Vou fazer só assim, tem mais aqui, tá bom? Normalmente são 6. Certo? Se eu quebrar essa ligação e deixar a água aqui, a água continua existindo? Continua. O ferro continua existindo? Também. Pronto. Essa é a característica que o complexo tem que ter. Ela tem que, a molécula, para ser ligante, tem que existir fora do complexo.
Aí tu pega qualquer molécula que exista na vida real e tenha par de elétron, etileno, diamina, piridina, qualquer coisa, meu irmão. Tem par de elétron livre para doar e existe fora do complexo, ela pode vir a ser um ligante. Certo? Bom, vamos comparar esses dois caras aqui. O que é que vocês percebem de diferença entre eles dois? Entre a amônia e a etileno-diamina. A principal diferença. O ligante. Os dois são ligantes. Mas qual a principal diferença? De cara aqui. Você olha para ela, você vê. A amônia Uma amônia. Como é? a amônia tá só e a outra tá no complexo, né? Não? Não, isso aqui não é um complexo, não. Isso aqui é só uma molécula. Você está vendo que não tem metal aí no meio? São duas moléculas de ligantes. Qual é a diferença do ligante etileno-diamina para o ligante amônia? Nos elétrons? Exato. Observe que a molécula de amônia tem um par de elétron disponível, enquanto que a etileno-diamina tem 2 pares. Ó, com a amônia, eu preciso de 6 moléculas de amônia para coordenar um metal. Pensando que o metal vai receber 6 ligações. Concorda comigo? Ó? Ele vai receber 6 pares de elétron. Então, 1 molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, 5 moléculas, 6 moléculas. Me acompanharam aí? Beleza? Esses elétrons aqui vão coordenar. Cada ferro vai receber 6 pares. Cada metal. 6 pares. Eu tenho quantos pares numa molécula de amônia? 2. Eu preciso de quantas moléculas de amônia para fazer 6 pares de elétron? 6 moléculas de amônia. Beleza? Complexo hexacoordenado. A etileno-diamina tem quantos pares de elétrons na mesma molécula? 2. Para formar um complexo, eu preciso de quantos pares? Quantas moléculas? Para juntar e fazer 6 ligações no metal. E aí, galera? Isso. Eu consigo montar um complexo só com 3. Exatamente, Ismael, 3 moléculas. Por quê? Porque na molécula de etileno-diamina eu tenho 2 pares. Sim, a etileno-diamina tem 2 pares de elétrons livres. Então ela faz 2 ligações. Isso aí. Podemos classificar o ligante de acordo com o número de ligações que ele pode fazer com o metal. Eu posso classificar esse ligante que faz só uma ligação e eu posso classificar esse ligante que faz 2 ligações. Como? Eu chamo ele de dentados. O que é um ligante monodentado? É um ligante que só tem um par de elétrons. Você imagina como se ele tivesse só um dente para morder o metal. Certo? A amônia é um ligante monodentado. Isso, uma ligação. A água é um monodentado. O cloreto é um monodentado. O cianeto é um monodentado. Cara, mas esses caras aqui, a água, o cloreto, o cianeto, não tem mais de um par de elétrons? Por que é que eu não... Por que que ele é monodentado? Mas os pares estão no mesmo átomo. Não tem como o mesmo átomo realizar 2 ligações coordenadas. Repara, o oxigênio aqui tem 2 pares. Mas não tem como o mesmo átomo fazer 2 vezes a ligação coordenada. Estão me entendendo? Não existe ligação coordenada dupla. É só uma ligação que é feita. Certo? Entendi. Então o par de elétrons tem que estar em átomos diferentes, tipo na etileno-diamina. Exato. Isso, continuando. A gente tem os ligantes bidentados. Bi, galera, é 2, tá bom? Então vai ter 2 dentes. A etileno-diamina é um exemplo, ó. Bidentado. Certo? O íon oxalato, ó. Ligante bidentado. Tem 2 pares de elétrons em átomos diferentes. A bipiridina tem 2 pares de elétrons em átomos diferentes. Como é que vocês vão fazer para classificar um troço desse? Vocês vão olhar quantos pares de elétrons eu tenho em átomos diferentes. Se tiver 2 é bidentado. Se tiver 1 é monodentado. E se tiver 3 é tridentado. Ó. Dietileno-diamina. Dietileno-triamina. Ó. 1, 2, 3. Terpiridina. 1, 2, 3. Estão entendendo? Se eu tivesse um metal aqui, ó, cobalto, por exemplo, eu tinha 1, 2, 3 coordenações. Se tivesse o ferro aqui, ó, 1, 2,
3 coordenações, uma molécula só fazendo 3 ligações. E os tetra? Tem também. Porfipiridina, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Fitalocianina, 1, 2, 3, 4. Beleza? Estão me acompanhando aí? Aí se tu bota um metal aqui dentro, ó, manganês, tu tem um complexo. Se tu bota um ferro aqui dentro, tu tem um complexo. Também tem os polidentados. Na verdade, a partir de 2 você já considera polidentado. Mas o mais famoso é esse cara aqui, que é o EDTA, que é um ligante hexadentado. Ele tem 6 pares ligantes, certo? E aqui tem uma aplicação prática na vida de vocês. Vocês já viram tubo de doação de sangue? Já, né? Tubo de coleta de sangue. O que é que tem no tubo de coleta de sangue? O que é que tem naqueles tubinhos de coleta? Anticoagulante. Anticoagulante. O que é um anticoagulante? É EDTA. Qual é a função da EDTA? Capturar o cálcio. Do jeito que está aqui, ó. Ele hexacoordena o cálcio. Ele tira o cálcio do sangue. Que vai utilizar para mais de um metal, tipo 2 metais no mesmo complexo. É isso? Tem, mas eu nem abordo aqui. Mas tem. Você tem casos de complexos com 2 núcleos. A gente chama, tem 2 metais no mesmo complexo. Os complexos só vai ter metais ou pode ter o caso também de um metal? Só metais como ácido de Lewis. Só metais. De Lewis, né? Isso. Beleza? Então, o EDTA serve para quê? Para anticoagulante. Por quê? Porque o cálcio, galera, é ele que faz o sangue coagular. Quando tu tira o sangue do teu corpo, ele entra na atmosfera, o cálcio começa a oxidar e coagular o sangue. Mas se tu joga EDTA no sangue na hora, o EDTA captura o cálcio, ele vai fazer isso aqui, vai complexar o cálcio, e o sangue continua fluido, não coagula. É por isso que naqueles tubinhos tem anticoagulante que é EDTA. Beleza? E ó, uma coisa bacana do EDTA, ele depende do pH, ele é pH dependente. No meio neutro, ó, se o pH for 7, o EDTA, ele é bidentado. pH 7, ó. Ele só tem, ó, as amônias, os nitrogênios aqui com par de elétron livre. Quando é que ele vai ser hexadentado? No meio alcalino. pH maior que 7. Por quê? Porque tu começa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque você vai fazer com que essa molécula, que é um ácido etileno diamínico, perca esses hidrogênios aqui, ó, dos ácidos carboxílicos. Aí ele vira um hexadentado. Beleza? Então, quando vocês forem trabalhar alguma vez na vida com a EDTA, lembrem, ele é pH dependente. Então, não é em toda solução que você pode usar, não é em toda reação que você pode usar. Como agente coagulante. Você tem que estar no meio mais alcalino. Então, o que é que eu preciso saber para identificar se o ligante é monobidentado, bidentado, etc.? Eu preciso identificar quantos pares de elétrons livres eu tenho disponível. Só isso. E eles têm que estar em átomos diferentes. Ficou claro isso para vocês, para classificar? É uma questão que eu gosto de botar em prova. Sim. Beleza? Que é só você contar par de elétrons, que é tranquilo. Sim. Só que é preciso ter atenção na estrutura. Certo? Por exemplo, a fitalocianina é um exemplo bom que você pode confundir. Vocês estão vendo quantos pares de elétrons aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é não? Ó. Ele é octadentado? Não. Se eu colocar o metal aqui no centro, ó, ferro, tem como esses nitrogênios aqui, ó, coordenarem com ele? O que é que vocês acham? Ou preferencialmente quem vai coordenar esses que estão mais perto dele aqui no centro? Coordenar os que estão mais perto. Isso. Aí ele é tetradentado. Isso. Ele é tetradentado. Por que o EDTA consegue hexacoordenar? Porque o EDTA se desdobra todinho, ó. Você tá vendo como é a molécula sem estar coordenada no metal? Ela é toda planinha, bonitinha. Olha como ela fica guenza quando ela vai coordenar no metal, ó. Essa ligação ela vai se dobrando, é como se ela fechasse.
certo? É como se fosse uma boca, ela fecha no metal. A molécula se desdobra. Isso não consegue acontecer na ftalocianina, porque ela é toda plana. Faz a casinha, exatamente. Certo? Então tem que ter um pouco de atenção na estrutura. Então, eu só preciso identificar. Beleza? Entendi. Tem mais algum? Tem. Para finalizar, existem os ligantes. Por que que não dá certo ela fazer as outras ligações? Como é? Por que que não dá certo ela fazer as outras ligações? Cara, porque está distante. Não parece, mas está distante. Como assim, professor? Ó. Por que essa aqui não apagou? Nem sei. Ah, porque eu marquei mesmo. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ele vai fazer essas ligações aqui, ó. Ela está distante, cara. Entenda a ligação química como se fosse um braço, ó. Como é que eu posso dizer isso aqui, meu irmão? Tipo impedimento estérico? Também, impedimento estérico é afastamento mesmo. Tu tá vendo que isso aqui é uma ligação dupla, ó? Tu lembra aquele negócio que eu fazia com o dedinho com vocês? A ligação dupla ela não se mexe. Ela é travada. Sei. Então esse ligante está lá para cima. Ele está completamente afastado, ó, dos outros. Então, como é que ia ficar a coordenação? Olha o tamanho da ligação. Isso aqui seria muito fraco. A gente pode até pensar que pode acontecer, mas é irrisório a quantidade de energia que está rolando aqui. Porque está distante, está afastado. Ela preferencialmente vai se ligar aqui, fazendo só 4 ligações, que ele é tetracoordenado. Beleza? Ele é um ligante tetradentado. Galera, eu dei essa porrada de exemplos só para vocês perceberem o seguinte. Conta par de elétron e dá uma olhadinha na estrutura. Certo? Para finalizar, tem uns ambidentados. Por exemplo, H2O. Presta atenção aqui, ó. Concorda comigo que o nitrogênio pode doar par de elétron e que o oxigênio também pode doar par de elétron? Concordam comigo? Sim. Então, você pode ter o ligante nitro, que é quando o nitrogênio está coordenando com o metal, ou você pode ter o ligante nitrito, que é quando o oxigênio está coordenando com o metal. É aquele caso que você pode ter 2 ligantes em um só. Galera, isso faz uma diferença punk. Certo? Beleza? Faz muita diferença. Muda a cor do complexo. Vocês vão ver depois. Beleza. Outra coisa. A gente pode classificar os ligantes de acordo com a sua carga. Como assim? Você quer mais tranquilo. Eles podem ser neutros, aniônicos, quando eles têm carga negativa, neutros, quando eles não têm carga, ou catiônicos. O único catiônico é o nitrosônio, que é esse NO+. Vocês não vão ver o nitrosônio. Ele é muito raro, não aparece. Agora os de cima, neutros e aniônicos, são bem comuns. Beleza? Ficou claro, galera? Eu classifico o ligante como com o número de coordenações que ele faz. Aí o monodentado é só um par de elétron, bidentado é 2, tridentado é 3, tetradentado é 4, polidentado, que é o EDTA, é 6. Ele pode ser ambidentado, que é quando depende do elemento que está ligando no metal, que é o caso lá do nitrogênio ou do oxigênio. E também tem a carga. Se ele for negativo, ele é aniônico, que é um ânion, e se ele for neutro, que não tem carga nenhuma. Tranquilo? Ele é ambidentado por quê, professor? Só para colocar aqui na... Bora voltar aqui. Tem pressa não. É só o Ó, porque são elementos diferentes que coordenam o metal. Quem é que está coordenando o metal aqui? É o nitrogênio. Quem é que está coordenando com o metal aqui? É o oxigênio. Não é diferente? Sim. Entendeu? É a mesma molécula. É o mesmo ligante. Mas o cara que vai é diferente. Diga aí, Léo. É quando um ou outro pode fazer a ligação, né? Exato. Sempre que eu tiver uma situação dessa, que pode ser qualquer um e são diferentes, eu vou ter um ligante ambidentado. Certo? O Bruno, Exemplo aqui. É? Como é? É devido à ligação dupla.
Não, cara. Não. Ó, o nitrogênio. Ele tem par de elétron livre para doar? Entendi. E o oxigênio também tem? O oxigênio é diferente de nitrogênio? Então, são elementos diferentes que podem coordenar o metal. Deixa eu ver se eu pego outro exemplo aqui de cabeça. Exato, Ismael. É só por isso. Porque os dois têm pares de elétrons. E eles vão coordenar em posições diferentes. O ozônio, por exemplo, o ozônio tem esse formato aqui, ó. O ozônio é ambidentado, o mesmo formato do outro. Acho que não. Não, porque é tudo oxigênio. Não vai ter diferença. Qual oxigênio eu vou ligar? Captaram aí mensagem aí? Esse aqui tem diferença, porque são nitrogênio e oxigênio. Entendi. Entenderam? Beleza. Acabou. Aí você classifica como uma carga. Isso aqui é mais tranquilo, né? Carga negativa, aniônico, carga positiva. Sem carga é neutro, carga positiva é catiônico. É só olhar para a carga. É simples. Mas influencia pra caramba no complexo. Como? Dependendo da carga do ligante e a carga do metal que compõe o complexo, ele vai ser neutro, catiônico ou aniônico, galera. Como assim, meu Deus? Por exemplo, ao cobalto. Sim, uma coisa. O que se liga no complexo não é o metal puro, são seus íons, tá bom? Ele vai perder lá uma carga, vai ser sempre cobalto 3+, ferro 2+, ou ferro 3+. Nunca é o ferro puro. Ferro puro tá lá no formatinho de prego. Ele não tem por que reagir. Quando ele reage é porque ele ioniza, ele perde elétrons e vai virar um íon para poder reagir. Tá tranquilo? Esqueci de falar isso mais cedo. Então, presta atenção. Cobalto 3+, tem que carga? 3 positivo. Eu vou pegar 6 cloros para poder formar o complexo com ele. Tem quantas cargas negativas aqui nesses 6 cloros? Cada cloro tem uma carga negativa. Vai dar um total de 6 cargas negativas. Mas são 6 cloros? Eu tenho um total de 6 negativos, beleza? Estão me acompanhando? Quanto é que dá 3 negativo com 3 positivo com 6 negativo? -3. -3. Então, o complexo que vai ser formado, ó, ele tem carga -3. O complexo final, por quê? Porque eu saí, ó, não era 3+ do cobalto, aí com uma carga, mais 2, com outra, mais 1, com outra, 0, com mais uma negativa, -1, com mais outra negativa, -2, com mais outra negativa, -3, até ficar -3 aqui em cima. Beleza? Aí, necessariamente, esse complexo, quando for formado, ele vai precisar de um cátion para compensar, que é o potássio. Nesse caso, tá bom? Podia ser outro. Vocês me entenderam? Deixa eu pegar outro exemplo. Aí a carga do complexo ficou -3. Seria um ânion esse complexo? Isso, é um complexo aniônico. E se eu mudar o ligante, o que acontece? Se em vez de cobalto, for amônio. Amônio tem carga, galera? Ou ela é um complexo neutro? Neutro. Exato. Então, o que é que vai acontecer? É +3. Ela tem carga? Ela tem não, né? +3 com 0. Vai dar quanto a carga do complexo? 3. +3. Porque não teve ninguém para balancear a carga do cobalto. Aí, no caso, aí entraria um metal com carga negativa, no caso, né? O cloro. Cloro 3-, no caso. O cloro menos. Ó, cobalto 3+. Vai pegar, ó, -1, -1. Tá me acompanhando? Ó? -1, -1, -1, -1, -1, -1. E esse cara aqui era +3. Perde uma, perde duas, perde outra e perde 3. Vai ficar como? 3-. Acompanharam aí? Agora olha para cá. Com amônia. A amônia tem carga 0. Então, ó o complexo. Professor, por que a amônia está em carga 0 mesmo? Porque ela é neutra.
NH3. Ela é um ligante neutro. NH3. Não é NH3, não é NH, a molécula não é NH4+. Ela não tem carga, entendeu? Então ela é neutra. Tipo a água. A água é neutra? Me respondam aí. Água é. É. Não tem carga, é neutro. Cl- é neutro? Não. H3 ou mais é neutro? Não. Pronto. Tem carga, não é neutro. Beleza? O que aconteceu aqui, galera? A carga do cobalto era mais 3. Só que a amônia não tem carga nenhuma. Então é 0, 0, 0. Qual é o resultado da carga final do complexo? Mais 3. Aí, se o complexo, que é menos 3, é aniônico, esse complexo ele é o quê? Catiônico. Certo? O complexo fica catiônico. Vocês perceberam que só mudando o ligante eu mudei a carga do complexo? Esse negócio de carga aí eu entendi, mas a parte de adicionar outro elemento para compensar, não entendi essa parte do CL aí. Não é compensar, cara. O complexo ele se forma com um metal e ligantes, certo? Entendeu isso? Entendi. Se o teu ligante for negativo, aí tu vai ter 3 cargas positivas e 6 cargas negativas. Qual é o resultado final da carga? Menos 3. Isso. Agora aqui, tu tem o teu ligante aí, teu metal positivo. E tu tem 6 ligantes que não tem carga. Ele fica positivo. Vai ficar a carga do metal, né? Isso. Beleza? Deu para entender? Eu. Mais um exemplo. Se eu fazer assim. Ó, cobalto 3+. Agora tu vai entender. Vai dar Cobalto 3+. Aqui, 0. E aqui, menos 3. Vai dar quanto a carga do final? 0. Ó, é o mesmo metal, só que agora eu tenho 3 ligantes amônia e 3 ligantes cloro. É um complexo neutro. Vocês estão percebendo que é o ligante que determina se o complexo vai ser aniônico, catiônico ou neutro? Vocês estão percebendo também que essa troca é muito fácil de fazer? O mesmo metal forma 3 complexos diferentes. Eu só fiz mudar os ligantes. Essa é a magia dos complexos. Você faz um mundo com complexo. Que tem umas propriedades bacanas que só com isso aqui. Vocês vão ver já umas aqui, daqui a pouco que eu vou falar. Até tratamento de câncer você faz com complexo. Entendi, mas resume aí. Resumo sim. O ligante pode ser aniônico, quando ele tiver uma carga final negativa, e vai precisar de um cátion para poder compensar essa carga negativa, certo? Por quê? Porque você tem ligantes negativos compensando a carga aqui do metal. Tu pode ter ligantes catiônicos, quando o teu ligante é neutro e não vai mexer na carga do metal. Como o ligante é catiônico, tem carga positiva, tu vai precisar de ânions para compensar essa carga no metal. É como se eu tivesse um sal, galera, ó, negativo com positivo, positivo com negativo. E tu vai ter ligantes neutros, que é quando as cargas se cancelam completamente. Ficou claro isso aqui para vocês? Sim. Beleza. Agora vamos tentar entender por que os complexos se formam. Tipo, quais são as regras que justificam a formação dos complexos? A Rocha. Vamos começar falando sobre uma coisa chamada de número atômico efetivo. Certo? Que é o NAI. Número atômico efetivo. Vocês lembram lá da regra do octeto? Por que eu faço uma ligação química? Para atingir 8 elétrons na camada de valência, não é isso? Que é uma configuração parecida com gás nobre? Pronto. Quando se forma um complexo, a adição dos ligantes ao metal, ela vai ocorrer, se vai entrar 1, 2, 4, 6 ligantes, até que o número de elétrons do átomo central seja igual ao número de elétrons de um gás nobre próximo. Como assim? Olha para cá, ó. Se eu pegar o átomo de ferro, o número atômico do átomo de ferro é 26, certo? Quando ele forma o complexo, ó,
Fe6CN, certo? 6 ligantes cianeto. Número de elétrons perdidos na formação do íon. Quando o ferro vai formar o ferro 3+, o ferro 2+, ele perde 2. Vão me acompanhando aqui, ó. O ferro aqui perdeu 2 elétrons. Ficou com quantos? Com 24. Certo? Ficou com 24. Perdeu 2, ficou com 24 sobrando. Estão me acompanhando? Ó, ele tinha 26, perdeu 2, ficou com 24. O número de elétrons ganhos com a formação do complexo. Não foram 6 ligantes que se ligaram aqui? Então são 12, né? Não? Cada ligante tem um par. 6 ligantes, 6 pares. Vai dar 12 elétrons? Quanto é que dá 12 mais 24? 36. Esse aqui é o número atômico efetivo. É o número de elétrons agora que tem no meu complexo. Ele é o mesmo número de elétrons que eu tenho no gás nobre criptônio. Vocês entenderam? Sim ou não? Faço outro. Cobalto. Cobalto tem número atômico 27. Certo? Quando eu formo aqui, ó, o hexaminocobalto, que é o cobalto com 6 amônias, é aquele que eu fiz antes, ó. 6 moléculas de amônia coordenadas no cobalto. O cobalto perde 3 elétrons. De 27 ele vai ficar com quantos? Com 24. Tem quantos ligantes no cobalto? 6 ligantes. 6 ligantes são quantos pares de elétrons? 12 pares de elétrons. Entendam, cada ligante é 2. 12 mais 24, 36. Mesma configuração do criptônio. Vamos pegar o níquel. Níquel tem 28. O níquel, ó, tetracoordenado, presta atenção, são só 4 agora. Ó. 4CO, monóxido. CO. Certo? É o níquel ligado a 4 COs. Vamos lá. O níquel perde nenhum elétron. Ele não ioniza para fazer o complexo. Então, eu tenho quantos? Continuo com meus 28. Quantas coordenações ele fez? 4. 4 vezes 2 dá quanto? Já que cada ligante é um par de elétron, vai dar 8 elétrons. Quanto é que dá 8 mais 28, galera? 36. Vocês estão percebendo que os complexos que vão se formando... Não entendeu? Foi essa do NI aí, do átomo. Vamos lá. O que é que eu estou te dizendo? Quando eu vou formar um complexo, a adição de ligantes ao metal ocorre até que o número de elétrons do átomo central mais os elétrons do ligante se igualem ao número de elétrons de um gás nobre. É um fenômeno observado na natureza. Aí tu olha para cá, ó. Pronto. Por que é que eu não faço o níquel 6? Por que que o níquel para em 4 e não vai até o 6, como foi com cobalto e com ferro? Hein? Por que que eu tenho um níquel tetracoordenado, mas eu não tenho um níquel hexacoordenado com CO? Tá me acompanhando? Porque, cara, quando eu tenho ele tetracoordenado, eu vou ter 28 do níquel, mais 8 dos tetra, dos 4, que vai dar 36. Se eu colocasse 6 aqui, para ficar 12, igual os de cima, quanto é que é 28 mais 12? 40. 40 é o número atômico de algum gás nobre? Não. Então, o complexo não se forma, ele não tem estabilidade para se formar. Entendeu? Mais um, o cobre, ó. O cobre é 29. O cobre tetracoordenado. Por que não vai até o hexa? Porque quando eu pego, ó, o cobre mais, ele vai perder 1, vai ficar 28, e 28 mais 8 vai dar 36, para o criptônio. Mais um, paládio. Paládio é 46. O paládio, ele forma um hexacoordenado.
Com 6. Por quê? Quando ele ioniza perdendo 4 elétrons, falando para lá de 4+, de 46, ele perdeu 4 elétrons. Então, ele vai para 42. 42 mais 12 elétrons, já que são 6 ligantes, ó. Vai dar quanto? 54. 54 é o número de elétrons do xenônio. Outro gás nobre. Oi. Platina, 78. Professor, por que o paládio só perdeu dois elétrons na formação 4. dele? É 4. Por que ele perdeu? 4. 46 menos 4. Beleza? Platina, 78. Ó. Platina, série 6. Tetracloreto de platina. Perde 4 elétrons a platina, recebe 12. Se ela tem 78 e perde 4, ela fica com 74, né? 74 mais 12 vai dar 86, que é do radônio. Outro gás nobre. Beleza? Isso é uma regra, galera, que explica mais ou menos, mas é bem menos, ela é bem simples, por que alguns complexos se formam. E ela não é precisa. Isso sempre dá certo? Infelizmente não. Vários complexos não seguem essa regra. Aqui um monte, ó. Hexa, cromo com 6 amônia, ferro com 6 cianeto, níquel com 6 amônias. Nenhum deles bate NAI de gás nobre. Porque a gente tem que considerar aqui, pessoal, outras coisas como estrutura. Certo? Então, vocês entenderam a regra? A maioria, grande parte dos complexos vão se formar por causa disso. Mas não é todos. Existem várias exceções. Não precisa se preocupar, não. Certo? É só que vocês entendam o que existe. Beleza. Outro conceito muito importante que devemos abordar é o conceito de número de coordenação. A gente já sabe o que é um ligante, a gente já sabe o que é um metal. A gente já sabe que o ligante se coordena ao metal. Ele doa o par de elétron para o metal. Tranquilo isso? Todo mundo já está com isso na cabeça, está entendendo esse conceito? Que eu tenho um metal e eu tenho um ligante, e o ligante vai se coordenar ao metal. Pronto. O que é o número de coordenação? É o número de ligantes ligados ao metal. Oh, meu Deus do céu. Só isso? Só. Essa definição é simples. E para saber o número de coordenação disso aí, é só contar quantas ligações tem com o metal. Aqui. Faz um círculozinho no meio. Ó. 4 exemplos. Quantos ligantes eu tenho aqui? Qual o número de coordenação desse complexo? Faz um círculo ao redor do metal e as ligações que tem dentro do círculo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, galera? O número de coordenação aqui é 6. E tem quantas? Me respondam aí. 4. E aqui são quantas? 4 também. Isso aqui é o número de coordenação. Tá tranquilo, né? O número de coordenação é só olhar a ligação. Isso é fácil. Sim, os ligantes, eles formam a primeira esfera de coordenação. Esfera de coordenação? Sim, a esfera de coordenação é o quê? O grupo de elementos que cercam uma parte do composto. Não, é tranquilo. O que é a esfera de coordenação? É o grupo de elementos que cercam uma parte do composto. Como assim? Vamos lá para o nosso cobalto. O cobalto lá, com amônia, ó, ele tem 6 amônias cercando ele, não tem? Ele tem número de coordenação aqui quanto, galera? 6. Hein? 6. Você concorda que isso aqui, se eu um círculo aqui, eu tenho uma esfera que está circulando o cobalto? É. E são os elementos que estão ligados diretamente a ele, então essa é a primeira esfera de coordenação. Por que primeira? Ele não é 3 mais a carga dele? Porque ele é um complexo catiônico. Então, eu não vou ter que ter 3 átomos de cloro para compensar essa carga? Estão me acompanhando? Sim. Se eu passar uma roda ao redor desses átomos de cloro, é como se eu tivesse uma segunda esfera? Sim, era isso aí que eu não estava entendendo. Eu queria entender como era esse negócio aí.
Esse Qual negócio? do cloro aí. Tipo para compensar. Porque ele é positivo, cara. Não, era isso que eu não estava entendendo, entendeu? Não existe. Ah, mas Agora entendeu. entendi. Pronto. Certo? Se o ligante fosse neutro, se o complexo fosse neutro, só tinha uma esfera de coordenação. Certo? Se fosse aquele lá, deixa eu ver se eu botei um exemplo. E se o complexo for neutro, só tem uma esfera de coordenação, isso aí. Por exemplo, deixa eu desenhar aqui, ó, o cobalto, aquele lá, NH3, 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 Cl, Cl, Cl. Quem já sabe que esse cara é neutro. Ele vai ter compensação aqui, ou algum elemento para compensar carga? Sim ou não? Não. Então, só tem uma esfera, concorda comigo? O que é a esfera de coordenação? São os elementos que circulam um metal. Lembre só do conceito, tá bom? Esfera de coordenação, os elementos que circulam um metal. Número de coordenação, o número de ligações no metal. Pronto. Beleza? Mas, tipo, qual é, que é a aplicação desses complexos? Para ver se desperto vocês. Rapaz, tem muitas. Vamos ver só algumas. Vitamina B12. Olha aí, Wesley, o complexo. Toma. É um complexo, ó. Show de bola. Cobalto. Ó, isso tudo aqui é o ligante, ó. Esse aqui é aquele ligante que a gente viu, ó, que tem NNN. Esqueci agora o nome dela. Fitalocenina. Ó, e tem mais outras coisas ligadas nela, mas tá aqui a fitalocenina. É um complexo. Outro complexo. Clorofila. Por que vocês acham que a planta é verde? Por causa desse complexo aqui. Aí, por que o pessoal disse que suco de clorofila faz bem para a saúde? Já tomaram suco de clorofila? Tava na moda um tempo desse. Você ia pra praia. Serve pra Eu que quero um isso? suco de clorofila. Tu tá tomando magnésio, bicho. Suco de clorofila virou moda um tempo desse. Eu quero ir pra praia. Sabia Eu nem quero um que suco de existia clorofila. isso. Tinha até... Tem. Qual é a novela, cara? Eu acho que... Sabe onde é que passa muito... Vocês assistiram a Griselda? Novela que passou agora? Do Vale a Pena Ver de Novo? O Pereirão? Irmão, não acredito. Que é isso, pô? Assim, mas sei não. Meu irmão, pois, porra, o Pereirão é massa, cara. Tem um negócio do roubalo e tudo mais. Mas beleza, tem um cara lá que vai pra praia jogar futevôlei. E toda vez que ele terminava de jogar futevôlei, ele tomava um suco de clorofila, que é o quê? Mato, passado no liquidificador, e é um sucão bem verde. Essa cor verde é do quê? Da clorofila. O famoso suco Eu gostava verde, muito, eu não é assisto isso? mais. Suco verde, filho. Suco de Porra. clorofila. Aí o Léo toma suco verde. Não, nunca tomei, não. Quando você está tomando suco verde, você está tomando basicamente clorofila. Que é o quê? Eu nunca Esse tomei, não. complexo aqui, galera. Ó. Tá tomando magnésio. Rapaz, tem mais. Cisplatina. Vocês já ouviram falar disso? Isso é um complexo, tá bom? Complexozinho neutro. Cara, isso aqui é top. O que é que ela faz? Antitumoral. Anticarcinogênico. Foi um dos primeiros. Ela se liga na cadeia do DNA e para a célula. Aí aquelas células que replicam muito, como a célula do cabelo e a célula do câncer, ela é paralisada com a cisplatina, tanto que ela é um quimioterápico. É um complexo de platina. E é bacana que ele tem que estar nessa posição aqui, ó. Na posição cis. Se ela estiver na posição trans, que é a transplatina, ela não funciona como antitumoral. É a cisplatina. Quais são onde a gente encontra a cisplatina? Qual ervas e qual que alimento? Não é que, erva, né? cara, é um remédio. Não, é um Não, remédio. eu sei que existe em alguma fruta, em alguma coisa assim, a cisplatina, não. Não, se existisse, era um veneno, cara. Porque ela vai Só parar. um fármaco mesmo, né? Ela é um quimioterápico. É um fármaco Ok. muito forte. Tipo, é aquele quimioterápico que faz cair o teu cabelo e te faz vomitar. Tipo, se tu tivesse a natureza cisplatina, era veneno. Eu vou ali tomar uma cisplatinazinha pra me cair meu cabelo. Tô a fim de ficar careca. Tá ligado? Porque ela vai pegar tudo que é célula de alta replicação e vai matar. Por isso que quem toma quimioterapia perde o cabelo, tem problema de digestão. Porque essas células de rápida replicação se perdem todas. A pele descama, seca.
que vai morrendo tudo que se replica muito rápido. Agente quimioterápico. Isso aqui, vocês conhecem? Inácio. A hemoglobina. Hemoglobina é um complexo. E olha que top. O oxigênio aqui ele é o que, galera? Um ligante. Que ele está coordenando com ferro. Tranquilo? O que é que acontece se você ficar numa garagem fechada com o carro ligado? Você morre. Por que é que você morre? Por causa do monóxido de carbono. O que é que o monóxido de carbono faz? Ele arranca o oxigênio daqui, se coordena ao ferro, e essa ligação é tão forte que não volta o oxigênio, ele mata, meio que mata, imobiliza a tua hemoglobina e tu morre sem ar. Entenda. Quando o cara, morreu porque sufocamento com escapamento de carro. Ele não morreu porque tinha pouco oxigênio. Ele morreu porque o oxigênio não conseguia mais entrar na célula. Aí não faz o transporte, aí o cara morre sufocado. Gadoteridol, complexo DOTA. É usado aonde? Contraste de imagem. Aqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença daqui para cá? Claramente? Você vê uma besteirinha, mas você consegue perceber a diferença? E agora? E aí? Vale a pena ter o contraste, ó? Que o contraste ele dá uma melhor visualização, né, na parte que... Exato. Né? E quem é que faz o contraste? Um complexo. Um complexo. Galera, isso aqui é massa para estudar. Quem que gosta de coxa azul? Ou aqueles... quem é um farmacêutico, mas quem gosta de engenharia já tem uma com as plantas. É um complexo, azul da Prússia. Ferrocianeto. Beleza? Tem essa coisinha bem azul. Uma característica bacana dos complexos é que eles são muito coloridos. Essas cor bonita, de tinta, é quase tudo são complexos de forma. E aí, deu para entender que vale a pena entender complexo? Que tem aplicação prática desse negócio na área de vocês? Por isso que eu estou perdendo uma aula para explicar isso para vocês. Uma não, duas, na verdade, que ainda tem a próxima. Aham. Então agora vamos entender por que esses caras são tão coloridos. Por que o complexo é colorido? Coloridos? Sim, olha aí. O hexaminocobalto, semana que vem eu ensino a nomenclatura. O hexaminocobalto, 6 amônios no cobalto, ele é amarelo. Esse amarelo bonitão aqui. Se tu pega e troca uma amônia por um cloro, ele fica roxo. Isso é sério. Ele troca uma amônia por um cloro, ele fica roxo. Aí tu bota o nitrito, aquele lá, o ambidentado, ele fica vermelhão. Se tu agora pega um complexo que tem várias águas e bota um cloro, ele fica verde. Olha a diferença de cores. Beleza? Olha para cá, o mesmo metal, só mudando os ligantes, ó. Olha as cores. Pode dizer que tudo que tem essas cores fortes é complexo? Tipo, bem Não, general? mas a grande maioria. Ah, tá. Não, mas a grande maioria. Viu? Corante alimentício, complexo. Complexo solúvel. Beleza? Qualquer coisa que for corado que não seja natural, né, no caso. Não necessariamente. Pode ser. Você tem vários tipos de corantes, certo? Mas alguns, tartrazina, aquele amarelado, ele é um complexo. Certo. Certo? Sim, mas ser colorido é uma característica do complexo, né, não? Sim. Mas por que se eu ligar o ligante já como muda? Se é do complexo, por que quando eu mudo o ligante muda a cor? Como assim? Sim, ó. Preste atenção, galera, nisso aqui. Você está vendo que eu tenho um cobalto com os mesmos ligantes, ó. 4 amônios e 2 cloros. 4 amônios e 2 cloros, né? A diferença aqui é o seguinte, eu tenho 2 cloros, um para cima e um para baixo, posição trans, e eu tenho um cloro para cima e um cloro para o lado, posição cis. Um é verde, o outro é roxo. E aí, galera? O que é que explica isso? Se fosse uma característica só da relação metal-ligante,
o metal é o mesmo, os ligantes são os mesmos, os ânions são os mesmos, as cores não eram para ser iguais, não. Porque está diferente as posições. Só as posições já mudam a cor. Isso, a posição. Mas por quê? Não sei não, cara. Vamos entender, mas para isso eu vou ter que falar com vocês uma coisa chamada de teoria do campo cristalino. E eu acho que eu vou passar das 10 horas, mas está gravado. A rocha. O que é a teoria do campo cristalino? Ela é uma teoria, galera, 100% física. Esquece a química aqui por enquanto, tá bom? Eu vou usar a física para explicar a química. O que é que ela diz? A única interação que acontece entre um metal e um ligante na formação do complexo é eletrostática. É como se o metal o metal não é positivo e o ligante não tem par de elétron negativo. Eles estão se aproximando um do outro, certo? É como se eu tivesse uma esfera e uma agulha, onde o metal é considerado uma esfera de cargas negativas, certo? E os ligantes, pontos de carga negativa que deformam os orbitais D do metal. Como assim? Imagina que o metal é uma esponja negativa. Isso aqui é um metal, o núcleo metálico, tá bom? Vocês conseguem imaginar isso? Ela é uma carga negativa ali, pura. Beleza? E você tem os ligantes que são outras cargas negativas. O que acontece quando eu aproximar essas bolas vermelhas da bola azul? Sendo todo mundo negativo. E aí? Se é todo mundo negativo, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Repulsão. Beleza? Vai repelir. Mas você está percebendo que as esferas estão vindo ao redor completamente. Sim, faz sentido, é repulsão eletrostática. Agora vamos considerar que essas mesmas cargas só se aproximam em posições fixas. Tipo, ela só vem pelo eixo cartesiano. Ó, vem pelo eixo Z, pelo eixo Y, pelo eixo X. Certo? O que você acha que vai acontecer agora quando essa esfera aqui se aproximar da esfera? Ou essa, ou essa? Ela vai deformar igual ou não? Olha. Vai. Ela repele. Como eu falei que ela é macia, ela vai dar uma engembrada na esfera. Tu vai ter distorções da esfera do metal. Beleza? Estão captando isso comigo? Em função da repulsão eletrostática, em pontos fixos, eu vou ter uma distorção da esfera metálica. Entendi. Se a aproximação for por ângulos fixos, a deformação será desigual. Aqui, ó. Vem por todos os lados ao mesmo tempo. Todo mundo encolhe. É tipo, meu irmão, você pegar a massinha e fazer assim. Pega uma massinha, bota no meio da tua mão e aperta. Ela nem se mexe. Agora aperta na ponta dos dedos. Você consegue perceber que ela vai deformar. Certo? Quando você vem por pontos fixos, você tem uma deformação desigual. Todo mundo entendeu isso? Sim. Isso. Mas como é que isso vai afetar os orbitais D? Lembra lá? O que é o complexo? Não são aqueles orbitais D não lá que foram degenerados? Eu hibridizei para ficar com 6 na mesma energia. Agora o que acontece quando eu tenho uma interação desigual de energia? Vamos ver isso aqui. Primeiro eu tenho que fazer vocês entenderem o que é um orbital. Como é que funciona o orbital. O orbital, galera, eu já falei isso lá em Química Geral. Mas ele é a posição em que eu tenho maior chance de encontrar o elétron. Até 90% de chance do elétron estar ali. E eu faço isso matematicamente. Eu consigo traçar as energias dos elétrons no computador e ele vai me dar uma estrutura, um desenho de onde o elétron está circulando. Por exemplo,
Para os orbitais S, ele é redondo. O orbital S tem esse formato aqui. Quer dizer que nessa esfera tem 90% de chance do elétron estar ali presente. Para o orbital P, ó, e se eu pensar em planos cartesianos, que é os eixos, tá bom? Y, X e Z, como fosse um canto de parede, o que é circular, ele está em todos. Certo? O orbital P, ele tem um formatinho já de halteres, ó, como se fosse um halterezinho de musculação. 2 para cada lado. E ele pode estar localizado, ó, no eixo Y, que é o PY, no eixo Z, que é o PZ, ou no eixo X, que é o PX. Vocês estão me acompanhando? Como esse cara ele é reto, ele pode estar para cima, ele pode estar deitado para a banda de cá, ou ele pode estar deitado para a banda de lá. Ele pode estar em 3 posições diferentes, certo? Fixadas pelos eixos. Vocês entenderam isso aqui? Que isso aqui são orbitais, tá bom? Os orbitais D têm esse formato. Eles são 5. São esses 5 aqui. Que é o DYX, DXZ, DYZ. E mais esses 2 aqui, que é o DX2 menos Y2 e DZ2. Tem esses formatos bem específicos, bem característicos. Vamos olhar com mais calma. Quero que vocês percebam o seguinte. Olha para esses 3 aqui, ó. Olha eles em relação ao plano cartesiano, aos eixos. Você está percebendo que o X está saindo para fora aqui, ó. Eu até botei ele em vermelho. Quando o X está para fora, os orbitais, eles estão em que posição? Ó, no plano X, no plano ZY. Vocês estão percebendo que eles estão aqui, ó, entre os planos, ó, entre as retas desse plano aqui, ZY. Sim ou não? Sim. E quando eu olho para esse aqui, ó, que é o DXZ, o Y está para frente, ó, e agora o orbital está no plano XZ. Então, eu digo, ó, DXZ. O que é o DXZ? É quando está no plano XZ. O que é DYZ? Quando está no plano YZ. E aqui eu tenho o DXY, quando está no plano XY. Preste atenção, o que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Repara que o orbital, que é onde o elétron pode estar, ele está entre os planos. Beleza? Ó? Você percebe que ele está no meio dos planos. Ele não está em cima do eixo cartesiano, em cima da reta. Ele está entre as retas. Lembra que eu falei que o ligante ele pode aproximar pelos eixos, ou pelo eixo X, ou pelo eixo Y, ou pelo eixo Z? Você concorda comigo que o ligante não vai encostar, ó, muito fortemente nos orbitais? E aí? Os ligantes vão encostar nos orbitais? Diretamente? Sim ou não? Não. Hein? Se o ligante se aproxima pelos eixos cartesianos, ele vai tocar nos metais, nos orbitais D do metal de forma específica? Não, não toca. Agora, isso naqueles 3. Agora olha para esses 2 aqui, ó. O DX2 menos Y2, presta atenção, ó. O orbital está em cima das linhas, ó. Certo? Da linha XY. E o DZ2, ele está em cima da linha Z. Não é isso? E agora, os orbitais estão tocando diretamente, os ligantes estão tocando diretamente os elétrons? Hein? Sim. Pela Então, linha, eu acho que sim. Onde é que vocês acham que eu tenho uma deformação maior? Na minha esfera. Quando eu não encosto diretamente o ligante ou quando eu encosto diretamente o ligante? Diretamente. Exato. Eu vou ter uma deformação maior. Qual é a consequência disso? A interação entre os ligantes de um complexo é diferente entre os orbitais DXY, DXZ e DYZ, que ela é mais fraca, mas ela é mais forte nos outros 2 orbitais. Certo? Eu quero que vocês entendam. Nesses de cima, a interação é mais fraca. Ó. Nesses aqui, ó.
porque não toca direto. E nos de baixo ela é mais forte porque eu toco diretamente. Ficou claro para todo mundo isso? Então, a interação desses dois vai ser mais forte que os outros. Agora vamos juntar tudo. Eu tenho 5 orbitais degenerados quando o metal está fora do complexo. Não é não? Não tem ligante aqui. Eu tenho 5 degenerados. Os 5 orbitais D têm a mesma energia, não é não? Se eu fizer a distribuição eletrônica, eu não tenho 5 lá de mesma energia? Que é o DXY. XY ficou errado aqui, mas beleza. Eu não tenho esses 3 aqui de cima, ó. E os 2 de baixo, eles não são iguais, não são todos orbitais são todos orbitais D de mesma energia. Isso quando o metal está fora do complexo. Tipo. Meleca. Sei. Tipo, tá o ferro sozinho. Ele tá assim, não tá não? Os orbitais D do ferro, ó. Mesma energia. Beleza? Agora, esses 2 caras, o que vai acontecer? Os ligantes não vão se aproximar diretamente por cima dos orbitais, ó. O que vocês acham que vai acontecer com esses 2 aqui, ó? Desculpa. Com esses 2 orbitais aqui? Eles vão ficar do mesmo jeito ou eles vão se deformar? Deformar. Vão se deformar. Eles vão subir de energia. Por que ele vai subir de energia, professor? Você já tentou encostar um ímã no outro, com um polo diferente? Imagina se você estivesse deformando um campo magnético, você não tem que gastar energia para que ele encoste, você tem que segurar com força. E às vezes você nem consegue. Eles sobem energia, tá bom? Por que eles sobem muito? Porque a interação é direta. Então, daqueles 5, 2 vão lá para cima. E os outros 3? A interação não é menor? Então, eles ficam numa energia menor. Beleza? O que aconteceu aqui, galera? Eu tive uma deformação nos orbitais D do metal. Vocês entenderam isso? Quando os ligantes formam um composto octaédrico, 6 ligantes, certo? Eu tenho essa deformação nos orbitais D. Se for um tetraédrico, é diferente, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, não. Eu quero só que vocês entendam o que é isso aqui. Quando eu tenho um ligante se aproximando do metal, eu deformo esses orbitais D. 2 vão lá para cima e 3 vão lá para baixo, certo? Eu chamo esses orbitais agora de orbitais T2G, que são os de baixo, e os orbitais EG, que são os de cima. Beleza? T2G e EG. E eu tenho agora o quê? Uma distância entre um e o outro, né? Que eu chamo de ΔO, que é o desdobramento do campo cristalino. É a repulsão. Beleza? Vocês lembram que eu falei para vocês em algumas aulas passadas, dos semestres passados, que o elétron, quando ele muda de camada, ele absorve energia, e quando ele volta à camada, ele libera energia? Vocês lembram disso? Falei lá em modelo atômico de Bohr? Sim ou não? Hein? Ó, galera, tá acabando já. Sim ou não? Vocês lembram do conceito que eu falei para vocês? Ó? O elétron está aqui na camada, aqui o núcleo, está aqui as camadas. Aí o elétron, que está aqui, para vir para cá, ele absorve energia, e depois que ele volta, ele libera essa energia que ele absorveu? Sim. Beleza. Ok, entendi. Os ligantes vão gerar orbitais mais ou menos energéticos, mas como é que isso vai afetar as cores? Porque os elétrons agora podem pular de nível. Dentro do orbital D, o elétron pode pular de nível. Por exemplo, pega o titânio aí como exemplo. Ó. O titânio, se eu escrever ele, ele vai ter uma deformação lá para cima e uma deformação para cá para baixo. Isso aqui é regra, tá bom? Você não precisa fazer aquele todo pensamento, não. Toda vez que tiver um orbital D, você tem 2 lá em cima e 3 lá embaixo. Se for um hexacoordenado, se for com 6 ligantes.
Repara que o titânio, ó, tem um orbital D, um elétron no orbital D. Certo? Ele só tem um elétron aqui. O que é que impede se eu der energia desse elétron subir? Alguma coisa impede? Não. Só que depois esse elétron ele quer descer. E quando ele desce, galera, ele libera uma energia no comprimento de onda que vai te dar uma cor. Beleza? É por isso que os complexos são tão coloridos. Porque eu tenho esse desdobramento aqui, ó. Essa abertura, distanciamento entre os orbitais D que permite que o elétron no próprio orbital ele vá para o nível superior e volte para o nível inferior. Deu para entender isso? Por isso da mudança de cor lá na troca, na troca Isso. das posições. O que que acontece? Quando eu mudo o ligante, mudei para água. A água, vocês vão ver já já, é um ligante mais fraco do que o amônia. Então, a distância é menor. Perceba, se eu der um empurrão na parede e se eu der um murro na parede, qual é que é mais forte? Qual é que vai deformar mais a parede? Nenhum dos dois. Mas se eu fizer isso num pedaço de massinha, se eu empurrar ou se eu der um murro num pedaço de massinha, qual é que vai deformar mais? O murro, né? Não? Então, se eu tenho um ligante mais forte, ele vai deformar mais. Se eu tenho um ligante mais fraco, ele vai deformar menos. O que que acontece agora? Eu tenho uma distância menor. Você concorda que agora a quantidade de energia que eu preciso fornecer para que esse elétron suba vai ser menor? Sim ou não? Hein? Sim. Se a energia que eu tenho que dar para ele subir é menor, a energia que ele libera quando ele voltar vai ser menor ou maior? Ele libera o mesmo tanto que ele absorveu. Vai ser proporcional, né? É a mesma coisa. Se ele absorve menos, ele vai liberar menos. Quando ele libera menos energia, ele vai liberar um comprimento de onda de uma cor diferente. Lembra que energia é comprimento de onda, e comprimento de onda pode ter naquela região do visível, lá daquele espectro que eu mostrei para vocês, lá em Fisicoquímica. Você tinha a região do visível, que você saía do comprimento de onda 400 até o comprimento de onda 700, que você ia do violeta ao vermelho, que são as cores do arco-íris. Dependendo do tamanho do comprimento de onda, da frequência da onda, você tem uma cor distinta. É isso aqui que está acontecendo. Você tem um ΔO maior, você tem uma cor. O ΔO diminui, você tem outra cor. E se eu pegar, por exemplo, o cianeto, perceba, eu estou mudando só o ligante aqui. Vai ter uma deformação bem maior. E aí, o que vai acontecer? Eu preciso de mais energia para o elétron ir. E a quantidade de energia que ele libera quando ele volta é maior ainda. Então eu tenho outra cor. Vocês conseguiram entender porque os complexos são coloridos? Sim. Entendi. Então, ligantes mais fortes deformam mais os orbitais D, e por isso influenciam nas cores. Exatamente. Mas como é que eu vou saber quais ligantes são mais fortes e quais ligantes são mais fracos? Existe uma sequência, galera, conhecida como série espectroquímica, que vocês não precisam decorar, porque se eu cobrar na prova, ele vai estar na prova. É uma sequência. O iodo é mais fraco que o bromo, que é mais fraco que o sulfeto, que é mais fraco que o tiosulfato, que é mais fraco que o cloro, beleza? É uma série. Tá aqui, tanto, ó, a amônia, ó, é mais forte que a água, que é mais fraca que o cianeto. Vocês conseguem entender isso aqui? Aí, ó, esses caras aqui, ó, tem um delta pequeno, um ΔO menor. Eles vão deformar menos o campo cristalino. Enquanto que esses aqui de baixo vão deformar mais o campo cristalino. Deu para entender? Esse N aqui, galera, é etilenodiamina, BPI é bipiridina e FEN é fenantrolina. São ligantes com nomes. Então, professor, então a deformação no campo cristalino será maior quando for mais forte o ligante, não é isso? Exato. E quanto é que o ligante é? Se eu te perguntar quem é mais forte, a hidroxila ou a amônia? Mais forte? É, Amônia, né? exato. A amônia vai deformar mais ou menos o campo cristalino? Vai deformar mais. É mais forte. Exatamente. Então, se eu fosse pensar em cores, ela ia me dar uma cor mais energética, porque a distância é maior. Beleza? Com E agora? Vamos continuar o assunto só na próxima aula.
Ainda tem mais foto de complexo, mas não vou puxar tudo hoje, não. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida muito grande? Sejam sinceros. Não. Gostaram de entender isso aqui? Professor, só uma pergunta. Os Pode complexos, perguntar. o átomo central sempre vai ser um metal, né? Só essa Sempre. pergunta. Sempre. Não vai ser Sempre. nenhuma metal. Nenhum ametal. Os ametais são os ligantes, na verdade. Ou São os ametais ligantes, puros, né? como íons ou moléculas. Beleza. Beleza? Semana que vem a gente vai aprender a dar nome para esses caras. Aí é divertido. Nomenclatura, galera. Professor, só com essa aula aqui dá para resolver o exercício? Ou, Acho que sim. ou preciso Acho dar que um- sim. Porque eu montei o exercício para a aula específica dele. Beleza. O Wesley até perguntou, cara, pronto, complexo é um negócio que eu vou cobrar só teoria. Não tem cálculo aqui. Não vou Só as fazer nenhum. teorias mesmo, né? Só teoria. Beleza. Só teoria. Não vai ter cálculo. Ou tem? Acho que não tem não, tem não. Tem não, já olhei. Tem não. Viu, galera? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixem. Vocês nunca usaram o fórum, acho que vão terminar o semestre sem usar o fórum, mas tentem. Beleza? Forte abraço para vocês e até quarta-feira que vem. Valeu, Bruno. Valeu, galera. Chamado. Ô, Bruno, e essa sexta-feira não vai ter o negócio lá da extensão, não? Verdade, cara. Vai sim. Vai sim. Não esqueçam, viu? Extensão, sexta-feira, pra gente conversar sobre como é que vai ser a extensão da gente. Seu nome aí de participação. Não, deixa eu botar o vai aqui. Se bem que não veio quase ninguém hoje. Qual vai Não sei ser o por horário quê. mesmo, hein? Hora da aula. 6h45. Mas não demora muito, não. Acho que numa hora e meia no máximo a gente termina. Vai ser em que horário mesmo, professor? 6h45, hora da aula. E vocês acessam pelo link da aula a sala. Beleza? Beleza? Não esqueçam. Nos encontraremos lá. Professor, só uma Oi. dúvida. O tipo Ah, de só- ligante, ele vai influenciar na energia dos orbitais do metal, mas não tem influência na cor do composto. Como é? É porque veio uma questão aqui e eu fiquei confuso. É o tipo de ligante influencia na energia dos orbitais do metal, mas não influencia na cor do composto? Como assim? Não. O tipo de ligante influencia na cor do composto. É, Por quê? Porque ele deforma mais ou menos os orbitais do metal. valeu, obrigado. Beleza? Ah, uma coisa para empolgar vocês. A extensão, ela não é pontuada. Ela não vale nada, mas eu vou dar um ponto. Para quem participar ativamente dela. Porque eu vou acompanhar, que eu vou orientar. Então eu vou saber quem fez e quem não fez, e é um ponto na P2, que é a mesma coisa que eu dar 2 pontos na P1. Beleza? Então, participem. Façam o projeto. Beleza? Que eu vou bolar com vocês sexta-feira. Show de bola? Bye, bye, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.